Alô, amigos da Vida Útil Podcast, boa noite. Hoje a apresentação é eu, Moisés Santos. Temos uma convidada aqui, vou deixar para o nosso amigo Delano Azevedo anunciar. Boa noite, Delano. Boa noite, pessoal, tudo bem? Delano aqui participando de mais um podcast, quinta-feira, dia 26. Nós estamos aqui com uma participação especial da Emanuela Pires Silva, ela é ginecologista e ultrassonografista, né? E aí nós estamos apresentando agora ela aqui para vocês. Emanuela, seja bem-vinda ao podcast Vida Útil, né? Nós estamos em um processo de crescimento e a participação de vocês vai ser importante, não agora nesse momento, que ela vai ficar gravada, mas você pode participar aí, deixando seus comentários, né? Se inscrevendo no nosso canal, divulgando, né? E divulgando também o trabalho da nossa entrevistada, Emanuela. Fica à vontade, presente, deixa o pessoal conhecer você. Quero começar agradecendo, né, pelo convite, né, um grande prazer e alegria estar aqui, né, boa noite a todos. Bom, meu nome é Emanuela Pires Silva, sou formada, né, fiz medicina e terminei em 2011, então há 12 anos que eu me formei. E desde que eu me formei, logo no início, nos primeiros 2 anos mais ou menos, eu trabalhei na unidade de saúde da família e também plantão, né, fazendo plantões médicos. Mas foi surgindo cada vez mais uma vontade de aprofundar nos cuidados da saúde da mulher, que isso já surgiu lá durante a faculdade, fazendo o curso mesmo. Foi uma das áreas que mais me tocou, né, e eu senti muito de aprofundar, e também a área de ultrassonografia, que são 2 áreas que até hoje eu faço. Então eu tenho aprofundado cada vez mais nos cuidados da saúde da mulher e eu fui ampliando esse olhar, né? E hoje eu chamo, né, o meu atendimento de saúde integral da mulher, porque o meu atendimento é voltado para a saúde física, emocional, mental. Então eu tenho um olhar que, além do olhar, né, físico que eu trago ali, que eu faço todo o cuidado que a gente tem mesmo, da própria medicina, também uma escuta emocional. É uma escuta em que eu aprofundo, né, aquela queixa que a paciente chega para mim, para trazer os cuidados, para procurar a raiz daquelas dores. E assim como a ultrassonografia, que eu digo que a ultrassonografia é uma forma de escutar também, né? Ultrassom. Então é uma forma também de escutar, é uma forma de, através daquele exame eu posso tentar identificar patologias. Então assim, são 2 coisas que têm a ver com a escuta, né? Tanto escutando mesmo ali propriamente, quanto também no próprio exame. Então você tem o superpoder de escutar problemas no corpo da mulher que são geralmente silenciosos. Sim, exatamente. Por conta da ultrassonografia. É um adicional, digamos assim, né? Algo que ajuda ainda mais, né? Para mim, né? Eu já noto um diferencial aqui dela. Me lembrei da nossa amiga e profissional também de saúde, a Marta Lopes, né? Que ela falou lá no tratamento humanizado, né? Pelo que ela falou que escuta o lado emocional, isso já dá um diferencial hoje para o profissional, né? E vai tentar entender ali, ajudar emocionalmente, isso é muito importante, né, doutora? Sim, exatamente. Muitas das queixas físicas que chegam, quando a gente aprofunda as causas, são emocionais. São emocionais então, também. Quando a gente ajuda a pessoa a ver aquelas causas ali, melhora muitas vezes só dela perceber. Então, assim, faz diferença. Tinha uma amiga que trabalhava no hospital e ela era médica, né? Ela era enfermeira, aliás, e ela ia para o médico e quando estava muito tenso e tal, ela contou que uma vez foi lá, conversou, aí o doutor falou, não, vou passar um remédio. Falou, não, quero remédio não, só queria conversar consigo. E já ajudou bastante, interessante esse lado aí. Mas continua, Delano. Desculpe aí já. Geralmente, às vezes, algumas decisões na vida que a gente toma tem uma história, um motivo, né? O que foi que levou você a querer ser ginecologista e ultrassonografista? Bom, principalmente por questões pessoais, né? Como mulher, eu atravessei momentos em que eu pude perceber que muitos dos meus adoecimentos físicos, inclusive, tinha a ver com questões emocionais e também com ser mulher. E quando eu comecei a ter contato, quando eu comecei a trabalhar com mulheres, até hoje é desafiador,
porque muitas das dores que as mulheres trazem, elas, né, também chegam até mim, são dores que em comum por ser mulher, e eu costumo trazer muitos tratamentos, e muito da minha escuta também tem a ver com situações também que eu passo, né? Eu costumo também trazer muito olhar de cuidado comigo, eu aprofundo isso e eu trago isso na escuta, né? Então eu vivencio para falar, então assim, eu acho que isso também tem mais força, né? Do que uma coisa é uma pessoa falar, mas ela não tem a menor noção, assim, de sentir mesmo no corpo aquilo, né? Então acho que e é altamente desafiador, né? Sendo mulher e a gente identificar dores ali na mulher que está trazendo ali dores ali muito também feridas, e a gente observa que são feridas que têm a ver mesmo com esse ser mulher, né? Então foi mesmo essas questões pessoais, né? Eu saí da faculdade com o diagnóstico de lúpus porque eu comecei a apresentar alguns sintomas físicos. E depois de um tempo descobriu que não era lúpus. Eu fiquei quase 5 anos fazendo um tratamento medicamentoso e descobriu que não era lúpus e na verdade eram questões emocionais. E eu apresentava fisicamente, né? Eu apresentava dores, chegou até a inchar articulações e eu fiz exames e não dava nada. Então eu pude perceber como é forte isso, que as emoções podem fazer com o corpo da gente. E muitas das coisas que eu sentia tinha a ver com questões relacionadas ao ser mulher, relações, relacionamentos, né? Então assim, escolhas, decisões, o próprio ser mãe, né? Eu tive a minha filha durante a faculdade, então até isso do maternado, ser mãe, também outro lugar que a gente identifica muito comum entre nós mulheres, algumas dores, e, enfim, né? Então foi mesmo para esse lado que me fez escolher. E ao longo do tempo, eu agora bem mais recente, eu comecei a estudar ginecologia natural, que foi quando eu também comecei a fazer esse movimento para mim. A ginecologia natural é quando nós mulheres, nós nos conectamos ainda mais com o nosso corpo, trazemos ainda mais a consciência, a importância da menstruação, a importância que isso tem para o nosso corpo, porque muitas mulheres hoje estão desconectadas disso. Então, quanto mais eu fui fazendo esse movimento para mim, eu fui trazendo também, né? Então a ginecologia natural, trazendo tratamento com ervas, trazendo essa escuta e ajuda para que as mulheres também façam essa conexão com o próprio corpo e sabendo que diferença vai fazer nesses processos, muitas vezes, de adoecimentos físicos que ela apresenta, que tem muito a ver com essa desconexão do corpo. E aí eu tenho aprofundado nesse percurso aí. E eu tenho visto muitos resultados, digamos assim, na minha escuta, né, durante os atendimentos, no que eu tenho recebido das mulheres, quando eu trago as reflexões e trago esse olhar, né, e eu tenho percebido que muitas mulheres chegam, né, depois no retorno com essas respostas. Olha, coisas que eu não percebia antes, agora eu percebo, isso fez diferença para mim. Isso. Então, passar por situações assim pessoais faz com que você tenha mais propriedade para falar sobre o assunto, né? Sim. E você também ajuda outras mulheres a entender o que talvez elas estejam passando e entender por que você passava por aquilo. Você vê que você não está sozinha nesse... Exatamente, Então, é isso. Todas elas passam por problemas, sejam eles desde os menores aos maiores problemas. Então, elas não estão sozinhas, todas as mulheres passam por isso. Sim. E tem que lidar com tudo isso, tem que fazer o tratamento, tem que se cuidar. Isso é muito bom, você ter essa propriedade para falar com o assunto. Você aprende muito com elas também, não aprende? Sim, é uma troca, né? Eu falo sempre com elas isso, né? É uma troca, eu aprendo e como ela lida com determinada situação, que olha assim, então assim, é um aprendizado mútuo, né? Eu digo muito isso, eu falo muito isso durante o... Na sua família tem mais alguém que entrou também para a medicina, essa área assim, não? Tem meu irmão é médico, ele é anestésio, né? Ele já é anestesiologista, né? E aí eu tenho primos, tenho tios, né? Então assim, a família tem bastante gente. Família de médicos. Muito bem. E eu vi assim, interessante, né, o fato
bem colocado, né? E, por exemplo, o corpo, a estrutura do corpo feminino é totalmente diferente, né, do homem. Alguns aspectos são parecidos, mas totalmente diferentes. Então, o homem, sendo médico, ele sendo um ginecologista, na outra área, né, no caso de trabalha com como é que chama? Trabalha com partos, esqueci agora. Obstetrícia, né? Assim, esqueço às vezes as palavras, né? Ele vai estudar, ele vai saber pelo que as mulheres contam, né? E a mulher, ela vai saber porque ela sente, ela vive ali. Então eu acredito realmente que foi uma boa escolha ela trabalhar com essa área, porque realmente vai encontrar a cliente, né? No caso, a paciente vai encontrar na médica ali uma pessoa que vai sentir as coisas que ela sente, né? A pessoa, homem não tem vários, nem se compara, nem citar, porque eu já não entendo muito dessa parte de fisiologia, mas humana, mas a gente sabe que a diferença é grande, né? Uma mulher, até o lado emocional, como foi citado, né? Elas enfrentam muito mais dificuldade que o homem. Então, muito bem, parabéns pela sua escolha, né? Eu acho que isso tem dado resultado, como a senhora mesmo falou, e que vai sempre incentivá-la a seguir nesse caminho. Mas, como nós estamos, né, no Outubro Rosa, né? Vamos entrar nesse ponto, né, Delano, para a gente também dar mais uma força também, que é um movimento nacional, né, para falar sobre o câncer de mama, né? Você começa ou você começa aí? Pode ser. Pode ser. É preocupante esse período de outubro, geralmente nos faz lembrar. Algumas pessoas até falam assim, não adianta, gente, vocês ficarem falando, fazendo publicações do Outubro Rosa, ficar falando sobre o assunto, o que a gente estava comentando antes do início, quando não se tem o suporte que elas precisam, né? Nos hospitais públicos, falta de estrutura, talvez falta de recursos, tá? Para muitos, o que é feito, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje, levar informações, pode não ser, não está me ajudando em nada, porque eu estou com um problema e não tenho como resolver, não tenho como tratar, porque eu não tenho acesso a isso. Do seu ponto de vista sobre isso, como é que você vê isso? Bom, eu acho importante a campanha porque dá maior visibilidade. É um período em que a gente fala muito mais sobre isso, né? E também sobre, principalmente, a importância da prevenção, né? Acho que esse foco deve ser na prevenção. Então, claro, isso deve ser falado durante todo o tempo, não só no mês de outubro. Mas a gente deve aproveitar, já que dão essa visibilidade muito maior para o câncer de mama nesse mês de outubro, para a gente falar principalmente dessa prevenção que a gente chama de prevenção primária. Da onde que vem, o que você pode fazer para prevenir não só o câncer de mama, né, mas quando a gente previne isso, a gente também previne outras doenças que são coisas básicas, inclusive são coisas que eu tenho falado muito até nos meus atendimentos. A alimentação saudável, né? A gente fala porque, assim, hoje em dia principalmente, as coisas que têm chegado, os alimentos cheios de agrotóxicos, muitos alimentos com aditivos cancerígenos, inclusive. Então, se a gente for falar sobre prevenção primária de câncer, e agora falando sobre o câncer de mama, dando esse foco, a gente também teria que falar sobre essa saúde começando ali, desde o alimento. Então, alimentos quanto mais natural, né, quanto mais naturais, melhor, né, quanto mais processados, embutidos ou alimentos artificiais, né, pior, claro, né, tem uma tendência de trazer ainda mais chances de riscos, né, de câncer, e aqui a gente falando do câncer de mama. Também a atividade física. E aí a gente vem, né, falando também, muitas mulheres, por exemplo, que eu atendo, às vezes ela tem uma rotina de vida tão cheia, tantas demandas, que ela não tem tempo, né? Então, outras vezes ela não consegue pagar uma academia, por exemplo. Então, também como é importante priorizar isso, de, por exemplo, ela ter um espaço para fazer atividade física ali, de priorizar esse tempo também, né? E também falando sobre isso, a gente também tratar da parte emocional e mental, e que a gente geralmente não dá muito valor. Mas o nosso sistema imunológico de defesa, por exemplo,
está totalmente relacionado com o nosso sistema emocional. Então, se uma mulher, que hoje em dia a maioria das mulheres estão cansadas, porque elas estão cheias de demandas, né, cuidando de casa, do filho, do marido, do trabalho, e ela vai ficando cada vez para depois. E tem tudo a ver, por exemplo, com câncer de mama, porque geralmente, para poder, por exemplo, a gente já está entrando aqui mexe com o hormônio, né? na questão do hormônio, que muitas mulheres hoje em dia estão tendo que tomar anticoncepcional, porque ela não pode menstruar, porque se ela menstruar, ela tem que lidar com a TPM, ela tem que lidar com a própria menstruação, então ela tem que ser mais produtiva. Daí ela tem que usar anticoncepcional para isso, para ela não ver toda essa parte do ciclo dela funcionando. E o próprio anticoncepcional, que são hormônios que você coloca mais ainda no corpo da mulher, aumenta as chances do câncer de mama, por exemplo. Porque a gente já entrando aqui nos riscos do câncer de mama, quanto mais exposição a mulher tiver aos hormônios, ao estrogênio principalmente, mais ela tem risco do câncer de mama. Então, se a gente coloca ali mais uma pílula anticoncepcional, mais hormônio, então ela tem uma chance ainda maior de ter. Então, se a gente for esmiuçar, né, tem muitas formas aí de prevenção e que está relacionada com a questão comportamental, política e social, enfim. O anticoncepcional, geralmente, é possível as mulheres ir na farmácia e comprar assim aleatoriamente, ou precisa ter uma avaliação médica para saber qual que vai fazer bem para ela, ou melhor para ela? É importante que tenha avaliação, né? Não é o que geralmente acontece. A maioria das mulheres, minha amiga está usando tal, aí ela vai lá e compra. E geralmente é assim, né? Mas é importante que tenha uma orientação, até porque a mulher precisa saber quais são os efeitos colaterais, o que o anticoncepcional vai estar fazendo com o corpo dela, porque muitas não sabem, né? Muitas não sabem dos malefícios que tem. Né? Então, pegar qualquer anticoncepcional e fazer uso para poder se proteger talvez de uma gravidez indesejada pode trazer outros problemas. Você está se livrando de um problema, mas pode trazer outros problemas até piores. Exatamente. Como, por exemplo, você mencionou que o anticoncepcional pode aumentar as chances da mulher ter um câncer de mama. Sim, exatamente. Então, você está livrando de um problema e pode trazer outro maior. Exatamente. Que pode comprometer a sua própria vida. Sim. Então, essa recomendação para as mulheres terem esse cuidado, né? Tem que ter o acompanhamento médico. E outra coisa também, não é frescura quando ela está com problemas emocionais, viu, gente? Não é frescura, precisa ser respeitada, precisa ajudar pessoas a chegarem com um tratamento, procurar um tratamento, né? Sempre. E depois da pandemia, problemas emocionais aumentaram bastante, certo? Aumentaram bastante, né? A sobrecarga, eu acho que isso foi geral, né? Todo mundo sentiu em algum modo, mas as mulheres, né? A gente tem uma tendência de querer, de achar que tem que dar conta de tudo, que tem que cuidar de tudo, então se sente mais ainda sobrecarregado, né? Então há uma sobrecarga ainda maior, porque que espaço, que tempo que ela vai ter ali para ela cuidar dela, se ela está cuidando de tantas outras coisas na vida, né? E aí esse cuidar, por exemplo, tem aqui a gente falando do autoexame, né? Que muitas vezes frisa muito nessa época também sobre o autoexame. Só que a gente não deve focar na mulher olhar para o corpo dela só procurando uma doença. A gente tem que focar na mulher olhando para o corpo dela por gostar de quem ela é, por conhecer o próprio corpo, conhecer cada parte do corpo dela, pegar um espelho e olhar. Pouquíssimas mulheres pegam um espelho, valorizar assim mesmo. Sim, entende? Assim, então, e geralmente o autoexame foca muito nisso, né? Olha, procura para ver se tem uma patologia, como se fosse só esse o intuito. Então, quanto mais percepção a mulher tem do próprio corpo, quanto mais ela se olha, quanto mais ela se conhece, mais, se alguma coisa ali de diferente aparecer, ela vai estar atenta. Olha, isso não existia. Meu seio era de uma forma, agora ele está de outra forma. Então, assim, tem sinais que o corpo vai mostrando, e quanto mais a mulher estiver atenta ao corpo, a essa percepção do corpo, mais ela também percebe com muito mais facilidade, né? Qualquer alteração que apresentar. Mais fácil para ela poder talvez até identificar qualquer problema já no estágio inicial. Sim. Para evitar complicações. Sim. Então, o cuidado, tem essa preocupação, essa coisa também. A mulher só faz o exame quando é lembrada disso. Ela não tem o costume de fazer isso, não precisa ser diário, né?
Não precisa ser diário. Existia muita essa orientação. Depois da menstruação, tal. Não precisa. Em algumas ocasiões. Pronto. O momento, na verdade, é o que for oportuno para cada mulher. Às vezes ela tá tomando banho, só não deixar de fazer. Sabe, não deixar de fazer e não ter, porque se você colocar também tem que ser assim e tal dia e tal, aí vai ser mais difícil ainda. Aí ela não consegue naquele dia e fica para depois e aí pode acabar acarretando mais uma carga emocional aí, isso. Né? E aí a senhora falou que quando estava fazendo tratamento, né? A senhora sentia como é que se diz? Sentia os sintomas. Né? Sentia. Então, se a pessoa ficar muito encucada, pode acabar sentindo os sintomas. Não deve deixar de maneira nenhuma de fazer regularmente os exames e tal, seguir as orientações, mas sempre estar com aquela obsessão, não é isso, doutora? Sim, porque ainda tem uma questão do estigma do próprio câncer de mama, né? A gente falando sobre isso daí, porque muitas mulheres hoje têm muito medo. Então, assim, às vezes ela até percebe um caroço, né, por exemplo, na mama, e ela tem medo, o que vai ser agora de mim? E, né, toda aquela imagem que tem de descobrir, né? Então, assim, já peguei, por exemplo, assim, já vem uma paciente bem jovenzinha fazer uma ultrassom extremamente desesperada, porque já fazia tempo que ela tinha notado um carocinho na mama dela, mas ela estava com medo de fazer o exame e descobrir que era um câncer. Mas é até compreensível porque, assim, às vezes a gente vê casos de pessoas que tá bem, aparentemente, aí descobre o negócio, parece que o corpo vai derrepiando, depois que descobriu, parece que vai derrepiando, aí as pessoas ficam com medo mesmo. Isso gera medo, gera preocupação por parte das mulheres, né? Achar e descobrir. Às vezes até um cisto, um nódulo, alguma coisa simples, aí aquela preocupação simples, quando chega no médico, não é nada demais. E daí a importância desse período, por exemplo, né, já que falam tanto sobre isso, da gente falar inclusive isso, olha, quanto mais cedo você detectar, maior chance de cura, maior chance de tratamentos. Hoje em dia, então, a gente tem vários tratamentos. Então, em vez de você esconder ou achar, né, nossa, agora acabou, é o fim, não, olha, eu vou logo lá, porque quanto mais cedo eu for atrás de um tratamento, mais chances eu tenho de cura, mais chances eu tenho de fazer tratamentos, né, e menos invasivos, inclusive. Então, por isso que é importante dar visibilidade, falar. E eu acho que quanto mais a gente fala, mais vai entrando isso, né? Mas a mulher vai tendo essa consciência. Mas é até compreensível o fato delas se sentirem dessa forma. Sim, é todo um estigma, né? Porque às vezes você vai lá e tem que tirar uma parte do seu corpo. Sim. Aí seria bom pontuar, né? Uhum. Seria bom pontuar também o seguinte, uma coisa que a gente falou aqui, as dificuldades, né? A senhora já trabalha há quanto ano de medicina já? 12 anos. 12 anos. Eu acredito que quando a senhora começou a trabalhar, as condições, né, de atendimento, o próprio SUS, ou digamos, o acesso à saúde pública, ou mesmo particular, era muito mais difícil 11 anos atrás. Então a gente tem que lembrar as pessoas que hoje está mais fácil do que antes, né? Hoje o problema está, eu acredito que hoje a solução está maior na própria pessoa, como a senhora falou, de entender que existe solução para os problemas, não se atemorizar muito, não ficar, né, um pouco perplexo com qualquer situação, mas buscar ajuda, buscar o profissional, né, buscar os recursos que hoje está bem mais fácil. Ainda não está num nível bom, né? De maneira nenhuma, precisa melhorar em muito, mas eu que já tenho mais um pouquinho de idade aí, me lembro quando era menino, minha mãe levando a gente para médica, era uma dificuldade e tal. E depois, no decorrer da minha vida mesmo, né? Quando eu tive meus filhos, foi que eu me preocupei mais com questão de plano de saúde, porque eu vi a dificuldade que tinha. Mas hoje a gente pode passar essa mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que procure um médico. Se tem alguma coisa, não fique procurando doença como uma obsessão, mas se falou alguma coisa, investigue e tal, e procure o recurso. Concorda, doutora? Sim, exatamente. Muito bem. O que toda mulher deve saber sobre a prevenção de câncer? O que deve saber, na opinião da senhora? Assim, o que é básico que elas têm que saber? Na questão do câncer de mama. Sim, sobre o câncer de mama. Bom, primeiro são esses cuidados básicos, né, da prevenção primária, né, que alimentação, começa com a alimentação, né, alimentação, atividade física, que a gente chama do estilo de vida, né, que esse é mais importante de tudo, né, como é esse estilo de vida. A atenção no próprio corpo, tá atenta, a percepção no próprio corpo, que aí vem a questão do autoexame, e estar também atenta aos exames, né, no rastreamento que a gente chama. No caso do câncer de mama, o rastreamento começa pela Sociedade Brasileira de Mastologia,
a partir dos 40 anos de idade, né? Que deve ser feito anualmente pelo Ministério da Saúde, ele deve ser feito a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. Só que nessa faixa etária aí a gente não vai pegar essas pacientes aí dos 40 aos 49, que é onde inclusive a gente mais encontra câncer de mama. Então é importante que essas mulheres estejam começando, né, assim, fazendo esses exames do rastreamento, que no caso é com a mamografia, o mais recente possível, para poder ter toda essas chances aí de curas e tratamentos, né? No caso do câncer de mama, a gente fala sobre isso. Então, desde a prevenção até essa detecção precoce. Bom, estamos falando, pessoal, com a doutora Emanuele Silva, e ela está prestando atendimento aqui na cidade de Andaraí, na BioLife, Clínica BioLife. E a gente não falou ainda muito aqui, aliás, nem falamos ainda sobre BioLife, né? Já estive lá, gostei lá do atendimento, da climatização, ainda brinquei com as meninas lá, falei, olha, nem parece que eu estou em Andaraí, um negócio bem diferente. Mas a gente queria saber, por exemplo, a BioLife, ela tem alguma linha de atendimento para essa parte, que atenda a pessoa que tiver algum problema nessa área de câncer de mama, coisa assim? No caso, assim, a gente tem um atendimento multidisciplinar lá, né? Até onde eu sei, tem os profissionais, tanto Lígia quanto Caio, que são os proprietários mesmo da clínica, eles atendem essa parte de saúde mesmo da alimentação, então tem todo esse cuidado, né? Dessa parte de nutrologia, né? Desses cuidados, e tem outras especialidades também, né? Que tem esse olhar. Não, até onde eu sei, a área de mastologia ainda não tem, né, na clínica. Na clínica. Mas, assim, a gente tem por exemplo, eu atendo com esse olhar, né, de saúde da mulher, e a paciente chegando com alguma suspeita, ou até própria para orientação mesmo do rastreamento do câncer de mama, eu faço ali também, né? Então a gente também faz os exames de ultrassonografia, né? Tem outro profissional também que faz, então tá ali atento também para esses cuidados. Ela não sabe informar se nós temos como fazer mamografia. Falar nisso, né? A gente não registrou o nosso técnico hoje, né? Também está presente no nosso estúdio, né? Quase esquecemos, estamos empolgados demais, né? Estamos curiosos aqui realmente como ajudar as mulheres na prevenção. Nosso amigo Martinez, nosso colega aqui, e também diretor do programa, hoje está fazendo a parte técnica também. Tem conhecimento, alguém tem conhecimento aqui em Andaraí como é que se faz a mamografia, se é feita aqui na cidade ou tem que se deslocar para outra cidade? Não, eu me lembro que numa data, em outubro mesmo, tinham aquelas, tinha as campanhas, né, que se fazia, tinha um carro que fazia, no caso, a saúde pública fazia mandava. que fazia esses exames. Agora, tem até já direcionar uma pergunta com relação aos traumas, né, eu acho que em uma live que a doutora fez, ela falou sobre isso, que algumas pessoas até têm trauma, né, desse teste, né, e isso. Poderia falar um pouco sobre isso? Sobre essa forma que é feita, né? Eu já escutei, né, vários relatos de mulheres que faz também o exame da mamografia e que sente muita dor durante o exame, né, que é muito traumático. Inclusive, realmente tem mulheres que nunca foram, mas que falam que tem medo de ir por conta da dor. Outras mulheres que foram, mas, por exemplo, tem que ficar fazendo, né? Anualmente, por exemplo. E aí a mulher fica com medo porque ela sentiu dor na primeira vez que foi. Mas, assim, hoje em dia já tem equipamentos também de várias formas. E eu já ouvi também outros relatos que, olha, eu fui em um outro local com um aparelho diferente e senti menos dor. Então, também tem experiências aí diferentes. Eu acredito que tem alguma correlação com o aparelho, a forma que se faz também na mamografia. Quando, por exemplo, uma mulher desde nova começou o período da menstruação dela, saindo da adolescência, né, entrando na adolescência, começa o período da menstruação. Ali ela já pode começar a fazer esses autoexames ou qualquer rastreamento, ou tem uma certa idade que você deve levar mais em consideração? Existe um limite de idade para isso ou não? Com relação ao autoexame, sim, né? Assim, de já se observar isso daí, né? A mulher já pode fazer, né? Desde sempre que ela seja ali já orientada, tem uma noção com relação a isso.
A mamografia, ela é recomendada, né, pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos. Existem algumas recomendações que se pode fazer antes disso, mas são casos individuais, que devem ser avaliados de forma individual. Você mencionou sobre a alimentação. A alimentação ela deve ser saudável para a mulher. Mas a gente percebe que os alimentos estão modificados. Né? Alguns com agrotóxicos, outros com como é que fala? Os alimentos transgênicos, né? Transgênicos, e aí vai. E esse alimento, a gente sabe que essa alimentação modificada acaba prejudicando o nosso corpo. E a gente percebe, não só as meninas, mas como os homens, a gente percebe que as meninas estão se desenvolvendo muito mais rápido do que antigamente. Isso se deve à alimentação, certo? Sim. Pensando por esse lado, não acho que a probabilidade delas terem algum problema relacionado ao câncer de mama ou outros problemas que pode vir para a mulher sejam antecipados, sem precisar que ela espere até chegar a uma idade certa para poder fazer uma mamografia ou um exame para poder tratar de sua saúde. Você acha que corre esse risco? Sim, já é indicado, assim, né, esse rastreamento começar, principalmente inicialmente ali com o autoexame, né, com essa observação mesmo, né, desde muito antes mesmo. A questão da mamografia é que são questões pontuais, porque tem que estar atento ao risco e benefício. Porque quando se faz também mamografia, por exemplo, que é o exame de detecção precoce ou de rastreamento muito cedo, você expõe a radiação, você cria, por exemplo, diagnósticos às vezes que para fazer biópsia, intervenções que às vezes não tinha necessidade, sabe? Então todas essas questões precisam ser avaliadas, riscos e benefícios. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter uma avaliação muito individual, por exemplo, né, ver quais são os riscos ali fatores de riscos existentes ali, tem história na família, fisicamente, tudo isso aí, entendeu? Mas é importante, é por isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia tem preconizado já a partir dos 40 anos. E a tendência é isso ir diminuindo, né? Porque os maiores casos mesmo de câncer de mama têm acontecido cada vez em mulheres mais jovens. Mas a tendência é esse rastreamento, né, começar cada vez mais. Mas a mulher, ou no caso o homem, né? Então, dela não falou que o homem também pode ter, né? Realmente pode, mas é mais comum as mulheres. A mulher, no caso, ela pode ir lá na clínica para fazer o exame de mamografia ou precisa de um pedido do médico? O ideal é que ela tenha um pedido médico, né? Que ela passe pelo médico, faça o exame, o médico faça o pedido. Isso é que é o ideal. Por quê? Porque você evita também que a pessoa faça um exame de forma desnecessária. É como eu estou falando, a mamografia ela tem radiação. Isso então, que é a preocupação atual da radiação, né? Precisa ter esse cuidado também, e não só a radiação, mas também algumas coisas, por exemplo, que se detecta ali, que às vezes não precisava de uma intervenção, mas por medo, por várias questões, às vezes acontece, tem que fazer uma intervenção, às vezes desnecessária. Então assim, é importante que seja o médico. O ponto a destacar é que é melhor, em todo sentido, que o médico peça, não vá fazer por conta própria. Exatamente. Tem que confiar no médico, afinal estudou, né? Sim. Vários anos. São quantos anos depois do nível médio para 5 ou 8? 6 anos. 6 anos. Passa 6 anos, depois já tem as especializações. Então, a gente tem que aprender a confiar realmente no profissional. Né? Se tem algum que não gostou, muda para outro, mude para a doutora aqui, doutora Emanuele, que além de médica também vai olhar é um tratamento humanizado e tal, mas vá fazer esse exame depois que tiver aí autorização do médico. Não é isso, doutora? Sim, mas é importante também que a paciente ela tenha essa consciência também. Não, olha, doutor, faz um ano que eu fiz a minha mamografia, estou aqui, já tem um ano, então, e aí, como é que fica essa necessidade? Então, assim, eu acho que essa é importante também a pessoa ter essa autonomia também do corpo e essa troca, né, com o profissional que está ali, né, com o profissional de saúde, com o médico que está ali. Bom, já estamos caminhando aí já 21 horas e 43
47 minutos, hoje até quantas? 21 não, 20, né? 20h47. Então já temos 40 e tantos minutos já de... Meio com a intervenção da queda de energia aí, sim, né? E aí, seu diretor aí, apresentador, técnico, não mexer de... Nosso programa de hoje está muito bom, bem informativo, né? Com um tema muito importante. E desde já agradecer novamente a presença da doutora Emanuela aqui e agradecer, né, por ela estar compartilhando um pouco do seu conhecimento, né, com esse tema que é muito pertinente, é muito importante e que tenho certeza que vai repercutir bastante. Com relação a ainda perguntas, né, e já finalizando, perguntar a nossa convidada quais são as sugestões, né, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, para as mulheres principalmente, né, de fazer um resumo, né, do que já foi dito, né, desde o momento que ela se percebe, ou do autoexame, né? Sim. Quais são as sugestões para a partir desse momento que percebe qualquer mudança no seu corpo, quais são as recomendações a partir desse momento? Bom, a recomendação principal, diante da própria escuta que eu faço já há um tempo de mulheres, mulheres, cuidem, né? Cuidem de vocês, né? Para que cada uma olhe para si, para que também reserve um espaço nesse tempo de tantas demandas para cuidado de si. E nesse momento, quanto mais você esse contato íntimo com o próprio corpo e de percepção e conhecimento do corpo, mais também você tem chance de, por exemplo, descobrir alterações e, por exemplo, um câncer de mama precoce, e através, né, desse autoconhecimento, e as chances de um tratamento e de cura aumentam, né, cada vez mais. Então, acho que a recomendação que eu dou é para que tenha esse autocuidado, esse autoamor, né? Eu entendo que nós, ao longo de muito tempo, temos essa sobrecarga, né, de sentir que a gente deve muito cuidar, muito doar, mas a gente também precisa olhar pra gente, se cuidar, né, e ter essa conexão com o corpo, essa percepção, né, e daí a gente se ajudar, né? Então acho que parte daí, né? Então, desde a alimentação, desde a atividade física, desde olhar o corpo, desde reservar um tempo no seu dia para fazer o que você gosta, seja dançar, escutar uma música, né? Então acho que esse olhar é importante, esse cuidado é importante. O acompanhamento durante esse período, né, durante o tratamento, como funciona durante o tratamento, o acompanhamento do profissional ao paciente? Bom, depois que é diagnosticado, né, o tratamento é feito pelo mastologista e pelo oncologista. Né? Sim. Nós são acompanhamentos aí desses dois profissionais, que aí vai acompanhando de acordo com o estadiamento, com localização, tratamento, enfim. Então são esses dois profissionais aí que ficam fazendo esse acompanhamento, né, geralmente, porque é específico dessa área, né, tanto da parte de oncologia quanto da mastologia. Entendi. Bem, mas eu queria pontuar um pouquinho a questão que a doutora colocou aqui em evidência, né, a questão da mulher, essa questão emocional, essa questão, digamos assim, eu falei mais administrativa, né, a mulher hoje, ela eu falo sempre, né, eu formei administração, eu falo, toda pessoa é um administrador. E aí eu falo, você tem que administrar pelo menos sua vida. E no caso das mulheres, hoje, eu acredito que estão tendo muito mais apoio para administrar a sua própria vida. Bom, muita dificuldade tem, mas eu acredito que hoje nós temos muito mais oportunidade. A mulher hoje ela está tendo mais destaque, está tendo acesso, o mesmo acesso que o homem tem, ela tem a informações, ao estudo, está sendo também reconhecido o seu valor, né? Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, né? Não deve estar citando nome, mas todo mundo conhece aqui, tem uma preocupação muito grande com o assédio, né? Assédio sexual, assédio moral, e um respeito também ao destaque, que tem mulheres que têm muito mais noção das coisas, muito mais aptidão para gerenciar do que muitas vezes muitas coisas, né? Cada qual tem lá seu perfil. Não estou fazendo discriminação com o homem mais ou menos, mas a mulher hoje tem sido, digamos assim, mais reconhecido o seu valor. E desde
antes de eu trabalhar de comunicação e tal, antes mesmo de eu casar, eu recebi uma grande lição de um senhor, um comerciante, que ele falava que ele se preocupava em ajudar a esposa dele, porque a mulher, se ela trabalha fora, chega em casa, ela vai fazer todas as coisas, né? Cuidar lá. E o homem, não é só porque o homem chega em casa, é porque o lado emocional. A mulher, se a casa não tiver do jeito dela, não presta. O homem não, chegou lá, se jogou no sofá, tem uma cerveja, jogo de futebol, resolveu. E a mulher não, ela tem um lado emocional, que as coisas têm que estar organizadas, limpinhas. E geralmente não é uma questão, digamos, cultural, de que a mulher que se preocupa isso. Eu acho que é uma questão até psicológica, né? Porque ela gosta mesmo de deixar tudo limpinho, tudo organizado. E ela trabalha o dia todo, chega em casa, ela tem que deixar tudo em ordem. Então, a questão dela se gerenciar, para que ela tenha também, como a senhora pontuou bem, o lazer, né? Sair para tomar uma cervejinha. Delano perguntou aqui como os homens podem ajudar. Olha aí, Delano, uma dica, né? Ajudar nas coisas em casa, cuidar das crianças, ajudar a fazer as coisas, levar para tomar um chopp no fim de semana ou comer uma pizza, vai da condição de cada um, né? De vez em quando lá em casa é geladinho para fazer a festa, que é mais baratinho, mas, né, não só com a esposa, mas os meninos. Então, eu acredito que a mulher, como a senhora pontuou, não sei se a senhora concorda aí com a minha observação, que eu queria que se a senhora puder pontuar mais alguma coisa, esse lado da mulher hoje, ela ter a visão que realmente ela tem hoje, né, à disposição, muita coisa para o empoderamento feminino. Sim. Não tem outra palavra, né? Sim. E aí, o que a senhora acha dessa observação, doutora? Bom, realmente, assim, esse espaço que a mulher conquistou ao longo do tempo é realmente, assim, incrível, né, desse empoderamento, desse poder, digamos assim, que a mulher conquistou, né, e que a gente tem sentido cada vez mais essa independência financeira, por exemplo, né, de estar sentindo que a gente pode também conseguir a mesma coisa, por exemplo, né, em algum sentido, que os homens, que a gente tem acesso a estudos, a trabalho, enfim, né, então realmente esse empoderamento aí tem trazido mesmo uma força muito maior. Só que também, na contramão, é essa questão, né? Se tem um parceiro, por exemplo, um companheiro que está ali ajudando nas questões da casa, por exemplo, né? Tudo isso junto ali no dia a dia faz diferença, né? Porque a mulher, ela tem essa tendência de cuidar mais da casa, porque também lá desde pequenininha a gente foi ensinada a cuidar da casa. Se a gente for olhar os brinquedo que a menina ganha, que o menino ganha, geralmente é uma cozinha, uma panelinha, e o menino é um carro, um avião, são sempre brinquedos que coloca para fora da casa. E a menina para dentro da casa. É uma panelinha, uma vassoura. Então, assim, desde criança, a gente é ensinada a varrer casa, a fazer comida. Então, assim, aquilo é muito forte da gente ser criada desde pequeno com essa ideia. Então, a mulher sente que ela tem que chegar em casa e ela tem que manter aquela casa ali arrumada, tudo certinho, mas sobrecarrega, é uma exaustão, principalmente porque a mulher sente que ela tem que dar conta. Além dela estar nesse poder, nesse lugar de poder, de sentir que ela tem o retorno financeiro do trabalho que ela conseguiu, sair para estudar com todo o esforço, por exemplo, né? Eu digo por mim, por exemplo, que saí com 13 anos de casa, né, fui estudar na casa de uma tia minha em São Paulo, né, para correr atrás dos meus estudos, mesmo assim, longe da minha família, para hoje ter a minha independência financeira que eu tenho. Então, assim, para mim, realmente, assim, é uma força muito grande que eu sinto. Poxa, eu consegui fazer isso. Só que a gente também acaba caindo num lugar que a gente tem que ser forte, sabe? A mulher tá muito, acaba adoecendo porque fica nesse sentido, eu tenho que ser forte, eu não posso mostrar que, porque se eu mostrar eu ouço, é frescura, é mimimi. Isso eu ouço muitas mulheres. Não, eu não posso mostrar que eu não tô dando conta de cuidar de tudo isso, eu tenho que ficar quieta. Aí a mulher tem mais cólica, a menstruação aumenta, sabe? Porque o corpo dela denuncia. Ela não tá conseguindo falar, mas o corpo dela tá denunciando. E aí vai acumulando. Vai acumulando. Então a gente tem que saber agora dosar, agora que a gente já conquistou todo esse espaço, também trazer esse lugar do feminino. O lugar do feminino é o lugar do sentir, é o lugar de falar, de mostrar vulnerabilidade. Só que não é só a mulher, mas o ser humano em geral, nessa sociedade, nessa época que a gente está vivendo, está com dificuldade de falar sobre as emoções. Porque tem medo de falar, porque se a gente mostrar... Se sentir desvalorizada. Isso acontece também no trabalho.
as mulheres têm problemas em falar sobre seus problemas emocionais, achando que vai impedir ela de alcançar um cargo maior, Sim. que aqui as pessoas vão começar a olhar ela com uma outra visão. Olha, eu acho que ela não, ela tem problemas emocionais. Sim. Então vai começando a menosprezar. Isso acontece. Eu pesquisei esse assunto e era uma das coisas que eu ia perguntar sobre isso, também sobre essa questão. O medo que as pessoas têm de falar seus problemas emocionais no trabalho. Né? E a preocupação que os profissionais, né, os recrutadores, os patrões, ele tem que ter essa preocupação com seus funcionários, né? De não levar em consideração o problema emocional dele como motivo para desvalorizar o trabalho dele, menosprezar o trabalho dele. Isso acontece mesmo. Por outro lado, falando sobre essa questão das mulheres que tem esse ponderamento, que tem essa coisa de correr atrás, de fazer acontecer, tem outras que é o contrário. Tem as mulheres mais antigas que viveram na roça, que acham que essa coisa de fazer exame é frescura, que não é coisa de mulher, que vive até tantos anos, nunca teve problema. Dá um conselho para elas. Tem, e assim, ainda tem muitas mulheres que têm muita vergonha de fazer exame. Por exemplo, já aconteceu de pacientes assim de 70 e poucos anos e nunca terem feito um preventivo, por exemplo. Isso. Porque ela tem muita vergonha, né? E assim, aí fala, mas a minha tia, né, fulana não fez tanto tempo, nunca teve nada. Mas assim, os tempos estão mudando. A gente está tendo exposição a muito mais material agressivo. Exatamente. Então assim, tudo tem mudado, né? Então a gente tem que, né, até essas pessoas, né, que vivem, né, como você falou, é preciso conscientizar que os tempos estão mudando e que a gente precisa também acompanhar, né? E os exames estão aí, ainda bem que estão aparecendo os exames, os tratamentos e tudo, a gente precisa correr atrás, né, também. Correr atrás, gente. Precisa se cuidar, gente. Não importa a sua idade, se você se alimentou, viveu muito tempo, está vivo até hoje e não teve problema, uma hora aparece. E quando vem, pode ser tarde, né? Então, melhor antes do que ser tarde. Não é não, mas... Com certeza. Eu vou lembrar aqui o caso de Perla, né? Que eu antes de pensar em fazer um programa com ela, eu estive procurando ela, que eu queria saber o telefone do pai dela, tempos atrás. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ela e tal. Aí quando eu vi ela estava com a cabeça raspada, a gente conversou, bateu um papo muito interessante. E eu vejo a Perla ela com muita segurança, né? Que eu creio que seja muito importante. Ou seja, enfatizar também que a pessoa que tiver um câncer de mama, não acabou o mundo, né? Ela tem hoje oportunidades e ela tem que realmente acreditar que vai passar. É só mais uma etapa que ela vai passar. A outra coisa que eu queria pontuar aqui é que o programa Vida Útil geralmente trabalha com pessoas, né? A gente sempre traz participações aqui de pessoas da comunidade ou que chegou e já tem mais tempo e que fala sobre a questão local, né? E tal. Hoje não é o caso, mas o Vida Útil também tem uma preocupação em incentivar as pessoas a acreditarem em si mesma, né? Ou na região onde ela está. Nós falamos muito de Andaraí, a gente acredita em Andaraí, a gente acredita que aqui existe oportunidade e a gente sempre vai elencando as oportunidades que tem e as pessoas que já saíram, voltaram e tal. Ou seja, o foco do programa também é estimular, né, as pessoas a acreditarem em si mesmo, acreditarem na vida, nos seus potenciais, que elas podem, qualquer um pode, basta acreditar, correr atrás, pedir ajuda se precisar, mas o fato é acreditar. E a gente vê aqui, a senhora falou, 13 anos saiu já para estudar, então a gente vê a senhora também uma pessoa guerreira, né, uma pessoa que luta e que está chegando aos resultados. A senhora falou aí uma coisa muito boa, tenho a minha independência financeira, eu creio que isso seja muito bom, é o que muita gente procura. E aí, a gente quer parabenizar a senhora também, né, que é essa guerreira e tal. Eu gostaria que a senhora falasse também, incentivasse aí para as pessoas aí, como é que a senhora vê isso, o resultado que a senhora alcançou hoje, valeu a pena, né? Queria que a gente, para finalizar, né, diretor, se fosse para essa parte aí, como é que a senhora, uma mensagem que a senhora passa para as pessoas, não só, no caso, a pessoa que está preocupada com o problema do câncer de mama, mas as mulheres, de uma forma geral, e os ouvintes também, os homens também precisam acreditar na potencialidade. Tá bom, doutora? Sim. Fica à vontade. Bom, primeiro eu agradeço, né? Eu acho que sim, a vida vale a pena, né? Eu sinto isso. Viver vale a pena. E acreditar, porque quando a gente experimenta a vida, quando a gente se coloca em experimentar a vida, a gente aceita as coisas como elas acontecem e aceita também que
que é possível a gente conseguir transformar. Uma frase que me marcou muito, porque assim, desafios, intempéries, dificuldades, todo mundo passa. Mas mais importante do que o que nos acontece é o que a gente faz com o que nos acontece. Então, eu acho que essa é uma diferença do que a gente ficar preso a ressentimentos ou aquilo que a gente achava que poderia acontecer na vida. Quando a gente passa, não, tá, aconteceu dessa forma, da forma que aconteceu foi a melhor forma. E o que eu vou fazer com isso agora? E daí a gente passa para frente, não vendo assim como tudo gratiluz, é tudo lindo e maravilhoso, que isso seria ilusório, porque a vida é real, a vida é caótica, mas quando a gente acredita que a gente consegue transformar e a gente consegue, às vezes, realmente dormir, não dormir bem, mas outro dia a gente acordar sentindo a força da vida vibrando na gente, né? Então, essa questão do acreditar em si, acho que vai muito disso, né? De sentir que a gente pode transformar aquilo que nos acontece. Então, para mim, foi uma grande lição, até hoje, né? Porque sempre acontece da gente querer muito controlar o que acontece com a gente, com a vida, de achar que a vida devia ser assim, acontecer tal coisa. E para mim é uma grande lição quando eu entendo que aconteceu assim e agora eu vou fazer o que com isso? Então, bora, vamos, né, seguir ali, vamos fazer de outra forma. E assim, eu acho que em vez de ficar ressentido, preso, a gente seguir transformando, né, aquilo que nos acontece. É isso aí, gente. É Emanuele Pires Silva, tá aqui no podcast hoje com a gente. Queremos agradecer a sua participação, foi muito bom ter você aqui. Não foi dos melhores dias, faltou energia e tudo, mas ainda teremos outras oportunidades. Com certeza eu queria convidar você novamente em uma outra oportunidade. Ginecologista, ultrassonografista, você pode encontrar ela na BioLife, aqui em Andaraí, certinho? Ali na Avenida Adélia Ganem Souto, fica atrás da academia, né? Sabe qual é o nome daquela academia, Martim? Pode falar, não, porque estão dando caixa. Brincadeira, que ninguém lembra mesmo. Mas enfim, está ali atrás da academia, ali na Avenida Ganem Souto, a BioLife, né? Procura lá, Emanuele Pires Silva. Quais dias que a senhora tem? Obrigadão, viu? É uma vez no mês, né? Geralmente eu passo uma data prévia, não é uma data bem certa, mas uma vez no mês. Agora no mês de dezembro eu estarei aqui novamente. Muito bem. Então quem tiver interessado em fazer consulta, é só ligar lá para a Agape, né? Agape não, é Clínica BioLife. Lá vem fazendo propaganda da Agape também. Mas a Agape também tem, outra área também ali. Nós temos, Andaraí está melhorando cada vez mais, né? Clínica de fora, crescendo. Com profissionais de qualidade. Isso, compromissados, isso é muito bom. Legal. Bom, então... Pode falar suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, acompanhar seu trabalho. Sei que você tem uma atividade, né? Sim, legal. Meu Instagram, né, dra.emanuela Silva. Eu tenho aí postado aí falando também sobre saúde da mulher, né, trazendo algumas coisas aí de conhecimentos também, né, aos pouquinhos aí na minha rede também. Legal. Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui hoje, né? Mais uma vez, nosso obrigado, e como a gente sempre serve, obrigado também a todos os nossos internautas, né, que estão ligados conosco, aqueles que vão assistir também depois, deixe o seu like, vamos fazer esse programa crescer. Nós estamos aí contando com a colaboração, né, de algumas pessoas que hoje também não puderam, e a gente precisa mais equipamentos, mais, né, condições aqui de fazer um programa melhor, e quanto mais a gente tiver recursos, com certeza o programa ficar melhor. Além de você dar o seu like ou se inscrever no canal, você que pode também colaborar com o programa, patrocinando também, alô, né, comerciante, as pessoas que podem colaborar, porque é um programa destinado à comunidade, não é um programa, por enquanto, não temos nenhum, como é que se diz, recurso que esteja vindo para manter esse programa, não estamos interessados em ganhar dinheiro com o programa, pelo contrário, estamos fazendo um trabalho voluntário. Claro que a gente espera o reconhecimento das pessoas, afinal, né, todo artista quer o aplauso, por isso a gente vai encerrar o programa de hoje. Vai falar mais alguma coisa aí, Diego? Nós vamos encerrar então com as nossas palmas para os nossos ouvintes, nossos internautas, mas especialmente para a nossa convidada que tem mostrado aí um exemplo de vida. Parabéns, doutora.